Olá, detetives! Tudo bem com vocês? Chegando mais uma investigação e hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de punição e salvação. Punição é uma sentença dada a alguém que comete um crime ou um castigo dado para quem quebra as regras. Salvação é aquele que se salva ou liberta alguém de algum perigo ou de alguma situação difícil. Nós vivemos num mundo onde o mal está por todo lado. Todos os dias aparecem nos jornais notícias de roubo, assaltos, pessoas envolvidas com drogas, sequestro, uma infinidade de crimes. Podemos ver notícias também de pessoas que se envolveram por brigas no trânsito, nas ruas, nas escolas, notícias de vandalismo quando quebram lojas, praças. Isso só confirma que a maldade está dentro do coração do homem. Além dessas notícias, podemos encontrar pessoas que vivem praticando a mentira, fofoca, bullying, falando palavrões, ódio, gritaria. Isso tudo porque o pecado está no coração do homem desde Adão e Eva. Qual o resultado daqueles que vivem praticando a maldade? Será que existe algum tipo de punição ou castigo para aqueles que praticam a maldade ou aqueles que desobedecem às leis e às regras? Esse é o nosso mistério de hoje. Por que Deus pune ou salva o pecador? E para nos ajudar a desvendar esse mistério, vamos ler a nossa Bíblia. A pista número 1 está em Gênesis, capítulo 6, os versículos 5 a 22. Diz que Deus pune o pecado. Pause o vídeo e faça essa leitura. Nós vimos na história da criação que Deus criou a natureza, o homem e viu que tudo era muito bom. Mas com a entrada do pecado e com o passar do tempo, a maldade se espalhou. Os homens brigavam, roubavam, discutiam, tudo era motivo para fazer o mal. A Bíblia diz que observava toda essa maldade e os homens entristeceram a Deus. Mas ele olhou para a terra e Deus viu que havia um homem que era honesto, justo e obediente a ele. Chamava-se Noé. Entre todos os que habitavam a terra, Noé vivia e fazia o que agradava a Deus. Mas por causa do pecado que as pessoas estavam cometendo, Deus decidiu destruir a natureza e o homem. Então, Deus pediu a Noé que construísse uma arca e deu a ele todas as instruções que ele precisava, o material que ele ia usar, as medidas, pediu para juntar alimento, escolher um casal de cada espécie de animais e assim Noé fez. Noé obedeceu. Então Deus mandou uma forte chuva que durou 40 dias e 40 noites e tudo que estava fora da arca morreu. Apenas Noé e sua família, os que estavam com ele na arca, sobreviveram. Deus é justo, ele faz o que é certo. Em Romanos 3:23, diz que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Se somos pecadores, merecemos o castigo de Deus, assim como aqueles homens na época de Noé. A Bíblia diz que quem não se arrepender do seu pecado será condenado. Veja o que diz na sua Bíblia no livro de Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que quem não se arrepende do seu pecado, o resultado é a morte eterna, é a separação com Deus eternamente. Um dia todos nós estaremos diante de Deus, o justo juiz, e aquele que não se arrependeu do seu pecado não será salvo, não viverá com Deus no céu eternamente. Entenderam até aqui? Vamos para a pista número 2, você pode ler em Gênesis, capítulo 7, os versículos de 1 a 10, que diz que Deus salva o pecador. Vamos conferir? A Bíblia diz que após 150 dias, Deus se lembrou de Noé. Então Deus fez soprar um vento sobre a terra
e baixaram as águas, e foi escoando pouco a pouco. Alguns meses aguardando, e secou-se toda a terra. Deus mandou Noé sair da arca, ele, toda a sua família e os animais. Logo que saíram da arca, Noé e sua família ofereceram sacrifícios ao Senhor, em forma de gratidão a Deus. Então Deus abençoou Noé e seus filhos. Noé foi obediente a Deus, teve fé, fazendo tudo o que ele havia mandado. Por isso, ele e sua família foram salvos. Deus colocou um arco-íris no céu e declarou que ele seria um sinal da promessa que ele nunca mais cobriria toda a terra com um dilúvio, com uma grande chuva. Quando aparecer um arco-íris nas nuvens, é para nos lembrar da promessa de Deus feita a Noé e a todos os seres vivos, e que ela está sendo cumprida por todos esses anos até hoje. Você pode ser como Noé, obedecendo a Deus, fazendo tudo o que ele manda na Bíblia. Deus é justo e tudo o que ele faz é certo. Por isso, quem crê em Jesus, confessa e se arrepende do seu pecado, recebe a salvação, é perdoado por Deus. Sabe o que isso significa? Significa que aquele que recebe a salvação não será condenado no dia do grande julgamento. Aquele que recebe a salvação será absolvido e viverá eternamente com Deus. Então, diante do nosso mistério, aprendemos que Deus pune ou perdoa porque Ele é justo. Por isso, você que crê em Jesus e o recebeu no seu coração, pode se alegrar, porque você tem o seu pecado perdoado por Deus. E a Bíblia diz que você é salvo. Veja o que diz em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crê em Jesus, mas ainda não confessou seu pecado, não se arrependeu, você pode fazer isso hoje mesmo para ser salvo também. E o nosso versículo desta semana para decorarmos está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus te abençoe, uma boa semana.